Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pizzaiolo Felipe. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante, tá? Que são os pré-fermentos. Hoje especificamente nós vamos aprender a fazer a biga, tá bom? Que é um pré-fermento, que é um tipo de pré-fermento bem utilizado em pizzas napolitanas, né? E vamos tentar entender também para que serve, tá bom? Qual é o princípio, né, da utilização de uma biga, quando a gente deve utilizar e como fazer, tá bom? Bom, primeiramente a biga é um pré-fermento que a gente utiliza, né, dele de forma mais sólida, tá? Geralmente vemos aí dois tipos de pré-fermento que é bem utilizado, tá? O Polish e a biga, né? A biga se usa muito com uma hidratação baixa, né? Ela fica mais sólida, tá? É um pré-fermento sólido, diferentemente do Polish, que ele é líquido, tá? Então, ambos têm a mesma função, tá bom? Que é acelerar o processo de fermentação, tá? Então, se a gente não quer trabalhar ali com o método direto, né, fazer aquela massa igual a gente tem aprendido, feito, né, dos últimos vídeos até agora, feito aquela massa ali com somente a água, farinha, sal e o fermento, e esperar essa massa fermentar por um tanto de tempo, depois maturar na geladeira, a gente com o pré-fermento a gente acelera esse processo, tá bom? Então a gente consegue aí fazer um pré-fermento, pode ser feito, né, para o mesmo dia, no 24 horas de fermentação, até menos às vezes, tá? E a gente acelera esse processo, depois a gente só finaliza a nossa massa, tá? E faz uma segunda fermentação, né? Que espera essa massa dobrar o volume, triplicar, enfim, né? Até o momento da utilização dela. E a gente já tem uma massa bem fermentada, tá? Porque foi acelerado esse processo de fermentação através da biga, né? Do pré-fermento, tá bom? Então, essa é a função tanto da biga quanto do Polish, tá bom? Hoje nós iremos aprender a fazer a biga, tá certo? E a biga, ela constitui em você adicionar uma parte de farinha, geralmente a metade, né? A receita original, né, da pizza napolitana pede 45% de água referente à farinha. Então, se nós temos aí, igual nós vamos utilizar hoje, 2,5 kg de farinha, né? Então vai ser usado 45%, são 1.125 de água, tá? Hoje, como eu geralmente, né, quando eu faço a utilização de biga, eu trabalho com 50%, porque eu prefiro, porque tem uma melhor incorporação da água nessa farinha, tá? Então eu acho melhor usar 50%, a gente joga um pouquinho a mais de água, diferente de 45%, que ela fica com muito resquícios de farinha, tá? Então, pro meu tipo de farinha, não absorve tão bem, tá? Essa água, né? Fica faltando um pouquinho de água, e eu prefiro trabalhar ela com 50%. E é o que nós vamos aprender aqui a trabalhar. A função é a mesma. Obviamente que quanto mais água, tá? Quanto mais água nós fazemos em nossa massa, ou até mesmo no pré-fermento, mais rápido ele fermenta, tá? Então, se você quer ter uma biga que deixar ela, enfim, 4 dias fermentando na geladeira, o que não é ideal 4 dias. O bom é você trabalhar até 3 dias, tá? Senão ela fica muito ácida, tá bom? E essa acidez atrapalha até mesmo na estrutura da nossa massa, no sabor, né? Que não é legal, tá? E também no tempo de deixar essa massa fermentar, ela não vai ficar com um aspecto muito legal, tá bom? Então recomendo que você trabalhe com uma biga, né? Se for fermentar na geladeira, por até 3 dias de fermentação, tá bom? Enfim, então para a gente ser breve e começar logo o nosso processo, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é feita. A gente vai fazer de maneira manual. É possível fazer a biga na masseira? Com certeza, tá? Você consegue fazer sim. Vocês vão entender, eu vou falar no processo manual. Na masseira é só você reproduzir, tá bom? Lógico, a gente não quer desenvolver glúten, tá? A biga, ela não é feita desenvolvendo glúten. Então na masseira você tem que ter cuidado, não é muito tempo, misturou essa massa, tirou ali esse excesso de farinha, né? Que não é legal ficar esse excesso de farinha, porque atrapalha na fermentação. Então você já retira ela e põe para fermentar, tá bom? Bom, vamos ser breves. Eu vou abaixar a câmera para poder mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, enfim, a partir de agora vai ser somente a massa que vocês irão ver. Enfim, então até a gente ter uma melhor maneira de trabalhar, tá bom? Mas é isso. Vamos lá então. Então a gente vai começar primeiro com 2,5 kg de farinha, tá certo? Usar 50% de água, tá? Então a gente está usando aqui
1 litro 250 de água, 2,5 kg de farinha, 1 litro 250 de água e vamos utilizar inicialmente, porque a gente depois vai adicionar mais fermento, vamos utilizar 5 gramas de fermento, tá bom? Então 5 gramas de fermento, 1 litro 250 de água e 2,5 kg de farinha. Nos pré-fermentos a gente só utiliza isso, é só a farinha, água e fermento e nada mais. A gente não sova essa massa, a gente só mistura e depois a gente leva para fermentação, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então como eu expliquei para vocês, a gente usa primeiro aqui, né, a nossa farinha, tá? Essa farinha ela não precisa estar gelada, mas se tiver, não tem problema, tá bom? Porque geralmente, né, a gente gosta aí de trabalhar com os ingredientes sempre frios, né? Mas como ela vai ainda para a geladeira, vai ter o processo de fermentação a frio, então não há necessidade dessa farinha agora estar gelada, tá? A gente vai dissolver esse fermento aqui nessa farinha, então a gente faz só isso, ó. Colocou ele aqui e dissolve, tá? Dá essa leve dissolvida aqui, beleza? E agora a gente vai adicionar o nosso líquido, tá bom? Então adiciona uma parte, tá vendo? Fica um restante, só para ficar mais fácil da gente conseguir misturar. Eu vou até utilizar uma colher, tá? Só para ficar mais fácil da gente fazer essa primeira mistura aqui, tá? Então é como eu falei para vocês, a ideia do pré-fermento é você não desenvolver glúten, tá? Você não precisa se preocupar com glúten, se preocupar com estrutura, com nada disso. É só misturar, no caso da biga, tá? Tanto a biga quanto o polish. E a ideia é só você fazer essa mistura e depois esperar ele fermentar, tá bom? E como eu falei para vocês, a diferença do polish para a biga é a quantidade de líquido, tá bom? Num outro vídeo a gente pode estar testando, vendo as diferenças, né, do polish, tá? Mas nesse a gente vai saber aqui, conhecer como funciona a biga, certo? A gente mistura. E agora a gente adiciona o restante de líquido. Ó, como vocês podem ver, é sempre esse movimento aqui que a gente faz, ó. Sempre só jogando de baixo para cima, só isso. Porque a gente não quer sovar, tá? Não precisa de sova, não precisa de movimentos muito pesados, tá bom? É só aqui, ó, só mistura. E aí vocês vão entender quando esse processo está pronto, tá? Então, ó, como vocês podem ver, ainda tem muito excesso de farinha, tá? Então a gente quer poder incorporar ao máximo o líquido nessa farinha, né? Essa farinha no líquido, tá bom? Então, tirar todo esse excesso. Vocês podem ver que aqui tem muita farinha ainda. E se você já, por exemplo, né, tô com essa forma aqui e já coloco para fermentar, isso aqui não vai fermentar, tá? Não fica legal, porque não tá bem misturado, tá bom? Então a gente tem que misturar bem. Bom, como vocês podem ver aqui, tá, nós já temos aqui, né, uma massa que praticamente já está muito bem misturada. Quando tiver aqui essas partes com esse excesso de líquido, tá, tenta ir soltando, porque isso aqui vai auxiliar para
continuar fazendo a mistura corretamente, tá bom? Então a gente solta essas partes que estão bem coladas, tá? Ó, e agora como vocês podem ver, não tem mais aquele excesso, de farinha, tá? Já tá bem misturadinho. E aqui a gente já consegue fazer uma boa fermentação dessa massa, tá bom? Então agora, como eu falei para vocês, né, temos tudo bem misturado, tá? Não temos mais excesso de farinha, tá bom? Como vocês podem ver, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos tampar essa massa e deixar ela descansar aqui por pelo menos 1 hora, tá? 1 horinha só aqui já é o suficiente para esse fermento reagir, tá? E para a gente poder levar ele para a geladeira. Porque para ganhar força, tá? E ele poder fazer uma fermentação na geladeira. E aí amanhã, né? No caso agora são 11 horas da manhã. Então amanhã, pela manhã, eu vou estar voltando a utilizar esse pré-fermento, tá bom? Então é isso. A gente tampa, deixa ela descansar em temperatura ambiente por 1 hora e depois leva para a geladeira, beleza? E amanhã nós veremos o resultado, como que ela vai estar, tá bom? Então, pessoal, vamos para a nossa segunda parte, tá? A nossa massa já fermentou. Como eu falei para vocês, ia ficar de um dia para o outro, tá? Ficou 22 horas fermentando, tá bom? Eu fiz ontem às 11 horas da manhã e agora são 9 horas da manhã do dia seguinte, ok? Como vocês podem ver, né? Ela cria uma certa elasticidade por conta do tempo que fica parado, tá? E aqui temos alguns sinais claros de fermentação, tá bom? Como essa própria teias aqui, né, que elas formam. Vou mostrar para vocês mais próximo. Tá? Isso aqui a gente sabe, então, dessa maneira, se a nossa massa está fermentada, tá bom? Se a nossa biga foi bem fermentada, se está com processo de fermentação e vai poder dar um resultado bom na nossa massa, ok? Então vamos lá, a gente retira com uma espátula, tá? Com a ajuda de uma espátula a gente retira dessa caixa. Bom, e aqui está a nossa biga, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem também fazer uma fermentação mais longa, não há problema algum, tá certo? Eu deixei cerca de 24 horas, né, ou quase um dia, mas você pode deixar mais tempo, tá? E assim que fica, tá bom? Então a gente faz o que agora? A gente corta em pedaços, de preferência esses quadradinhos aqui, como eu estou fazendo. Como eu falei para vocês, um detalhe importante sobre a questão de absorção de água, né? Essas partes que ficam, esses grumos de farinha, são as partes que não fermentam, tá bom? Então por isso que é bem importante fazer uma boa mistura, tá? Ó, esses grumos aqui, eles não fermentam. Então sua massa ela tem que estar bem misturada para ela poder ter essa reação fermentativa, tá certo? Agora a gente vai levar para a masseira e vamos preparar uma massa, que eu vou ensinar vocês, tá bom? Bom, pessoal, então como nós vamos prosseguir, tá? Nós vamos adicionar aqui, né, o nosso líquido, tá? A biga já está em cubos, em pedaços aqui dentro, tá bom? E aí eu vou dar um respaldo para vocês, que é sobre a questão da hidratação, tá? Primeiro a gente entra com uma parte de líquido para a gente hidratar essa massa, que é necessário isso, tá bom? Segundo, é sobre a quantidade de água, tá? Nós vamos pensar assim, nós já usamos 2,5 kg de 5 kg de farinha, usamos metade da parte de farinha, tá certo? A nossa hidratação é sempre referente à farinha, tá ok? Então, ela é referente aos 5 kg totais, beleza? Aqui nesse momento, eu vou adicionar mais 2,5 kg de farinha e o restante de água. O restante de água é referente aos 5 kg totais de farinha, beleza? Então, já foi 1 litro 250 de água, agora eu vou adicionar 250 de água, para completar 3 litros e 500,
beleza? Porque é referente aos 5 quilos totais de farinha, tá bom? E não 70% de 2,5 kg, que é o que muitas pessoas fazem. Ele adiciona a biga e depois coloca 70% referente a outra parte de farinha que vai colocar aqui. Isso está errado, tá bom? Vai ser um valor abaixo da quantidade total de água, tá bom? Então é só uma dica para vocês não errarem nessa parte do processo, tá bom? Então a gente entra com uma parte de água, eu uso somente líquido para poder hidratar essa massa, depois eu deixo bater por alguns instantes, tá? E depois eu entro com o gelo e a farinha, beleza? E aí é isso, ó. A gente adiciona a nossa água, tá? Então, a gente bate essa massa para ela poder hidratar, tá bom? Então você deixa hidratar só por alguns minutinhos, né? Pouco tempo, tá? 1 minuto no máximo, tá bom? E depois a gente adiciona a farinha, o restante de gelo, um pouco mais de fermento que eu vou mostrar para vocês, tá? Que esse fermento é para dar mais força nessa massa, tá? Então vai auxiliar a ter o controle da acidez, tá? Para essa massa não ficar tão ácida, tá bom? E também dá mais força para ela ter uma boa fermentação, beleza? Bom, já hidratamos a nossa massa, tá? Essas bolhas é normal, tá bom? Isso são os gases, né, que foi liberados aqui por conta da fermentação, tá? Então, criar essas bolhas é normal, a sua massa não está estragada, tá? E agora a gente vai adicionar a farinha, o gelo e mais uma parte de fermento. Bom, como eu falei para vocês, a gente adiciona aqui a nossa farinha. Farinha gelada, tá bom? Eu já deixei ela na geladeira, né, a noite inteira, tá? E agora a gente entra com o restante de fermento, tá bom? Eu vou usar essa quantidade de fermento, tá? Tem mais ou menos 2 gramas, tá? É o suficiente. E outro detalhe que eu não passei para vocês, tá? A água continua sendo adicionada aos poucos, tá bom? Então a gente entra com uma parte de água para hidratar a nossa massa, tá? Adiciona a farinha depois da hidratação. O fermento e o gelo, enfim, o restante de líquido a gente vai adicionando aos poucos, tá? Até completar a nossa hidratação total, que é de 70%. Beleza? Então se atente aos detalhes para não errar o processo. Bom, eu vou adicionar aqui o gelo, tá? Porque essa massa está precisando de hidratação, tá certo? Então, aos poucos ela vai incorporando ali esse líquido, tá? Até a gente chegar no total de 70% do nosso líquido, tá bom? Bom, pessoal, então aqui, como vocês podem ver, agora vamos entrar naquele processo de esperar o gelo incorporar na massa, né, ter o derretimento, tá? E vamos fazer aquele mesmo processo de desenvolvimento que vimos no vídeo massa de pizza com alta hidratação, tá certo? Se você não viu esse vídeo, peço que veja, tá? Que lá eu ensino a você fazer a massa de pizza com alta hidratação, tá? Aqui na Macera, tá? De forma profissional, beleza? E eu ensino todos os detalhes. Então nesse passo agora, nós vamos esperar incorporar esse gelo, tá? Incorporar esse líquido, tá? Depois, quando a nossa massa estiver no ponto certo, que eu mostro lá nesse vídeo, a gente adiciona o sal e depois finalizamos com o restante de líquido até chegarmos no total de hidratação, tá? E depois finalizamos com o nosso azeite, beleza? Então, se você não viu esse vídeo e quer aprender a como fazer a massa desse jeito e ter um bom desenvolvimento, eu peço que veja, tá? Eu acho que vou deixar aqui em algum lugar aqui, tá bom? Enfim, então vamos esperar agora essa massa incorporar e depois a gente vê o resultado final dessa massa, tá ok? Até já! Bom, pessoal, então terminamos de fazer o batimento da nossa massa, tá certo? Eu vou mostrar o resultado para vocês, tá bom? Bom, aqui está a nossa massa finalizada, beleza? Com a biga que a gente preparou, tá certo? Vou mostrar para vocês a estrutura, né, e elasticidade que fica essa massa, tá? O principal é a elasticidade, tá certo? Fica com uma excelente elasticidade.
E essa é a nossa massa finalizada. Bom, galera, então finalizamos a nossa massa, tá certo? E eu gostaria de deixar alguns pontos positivos e negativos para o uso da biga, tá? Então, o ponto positivo que eu deixaria, você consegue ter uma estrutura mais forte da massa, tá bom? Além do aumento da elasticidade, tá? E também a biga nos proporciona uma maior hidratação, tá? A gente consegue, ainda mesmo com essa massa aqui, conseguiria adicionar mais líquido nela, tá bom? Isso é um fator muito importante, tá? Principalmente você que planeja alcançar um alto nível de pizza, né? Principalmente buscando um alto nível de alta hidratação, tá certo? Pontos negativos, tá? No caso, acho que um ponto específico negativo. A deterioração da massa, ela é muito mais rápida, tá? Então, como a gente tem um alto nível, né, de fermento, de fermentativo já acontecendo, tá? Então, a gente tem uma deterioração mais rápida dessa massa. Mesmo fazendo a utilização de geladeira, né, fermentando ela a frio, ela ainda assim vai ter muita força, tá? Que isso também é um ponto positivo, né? A força que é gerado nessa massa, né, devido à biga, devido ao uso da biga, tá? Então ela se torna uma massa com uma explosão, né, maior, e isso também a gente não consegue guardar essa massa por longos dias, né? Diferentemente, se você quer fazer uma fermentação de 4, 5 dias ou 3 dias, enfim, opte por não usar pré-fermentos, tá bom? Faça um empasto direto, tá? Ao invés de fazer um empasto indireto, tá? Diferentemente usando a utilização de pré-fermentos, beleza? Bom, então o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, beleza? E espero poder estar auxiliando aí no que for possível, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, beleza? Que eu vou estar respondendo a todos os comentários, tá certo? Enfim, então o vídeo de hoje é isso. Agora eu vou bolear essa massa. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!